maravilha ter você com a gente em mais um episódio do Nasci Assim, podcast que convida mulheres maravilhosas de diversas áreas para contar um pouco sobre suas trajetórias e, é claro, para nos inspirar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a acompanhar com a gente a história da entrevistada de hoje. Hoje nós vamos falar sobre cinema e a convidada de hoje é uma fofa. Você que acompanha nosso Instagram, @podcast Nasci Assim, já sabe quem é. Martinha, é melhor ela mesma se apresentar, né? Oi, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Nina Coppico e eu nasci assim, uma pessoa muito imaginativa. Eu tive muitos e muitos amigos imaginários quando eu era criança. Eu conversava com as latas no supermercado. Eu vivia nesse mundo de fantasia e eu acho que isso me levou muito a querer contar histórias. Ao longo da vida, querer trazer esses personagens que orbitavam a minha imaginação pra vida. Então acho que eu nasci assim, essa pessoa imaginativa, curiosa, sedenta por histórias desde sempre. Gente, a Nina Coppico, ela trabalha com cinema aqui no Brasil. Um dos seus trabalhos mais recentes foi como diretora assistente da versão cinematográfica do livro A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, que venceu a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes no ano passado. Ela vai nos contar um pouco sobre a trajetória dela. Além da menina curiosa e cheia de imaginação. Quem sou eu? Uau, que pergunta difícil. Eu nasci no interior do Paraná, na verdade na divisa com Santa Catarina, então eu venho de um não lugar praticamente, porque são duas cidades que parecem uma. Enfim, eu costumo pensar que a minha trajetória tem muito essa brincadeira de não pertencer, não saber direito de onde eu pertenço. Tem também de eu não conseguir pertencer muitas coisas, nenhuma função específica dentro do cinema. Então, eu já fui e sou roteirista, diretora assistente, assistente de direção, diretora, preparadora de elenco, montadora, fotógrafa. Então, eu acho que, acho que eu sou uma bagunça. Uma bagunça criativa. Como surgiu seu interesse por cinema? Dessa questão da infância mesmo, de observar e querer contar histórias? Eu acho que sim. Eu acho que eu brincava muito. As minhas brincadeiras favoritas não eram exatamente, sei lá, com bonecas ou com carrinhos ou o que quer que seja esses brinquedos, assim. Era muito de brincar, de imaginar outros mundos, de imaginar outras pessoas, de imaginar situações que eu jamais viveria e poder viver elas nesse reino imaginativo. E acho que a partir disso veio essa vontade muito grande de, primeiro era trabalhar com teatro, querer ser atriz, e depois isso foi se transformando a querer contar histórias mesmo, escrever histórias, dirigir histórias. E aí quando abriu o curso de cinema da UFSC, lá em Santa Catarina, me pareceu uma oportunidade ideal. Eu gostava muito de ver filmes, eu não era uma cinéfila, né? Eu via filmes da locadora, eu via os grandes filmes americanos, assim, de blockbusters, mas gostava muito. E aí a partir disso eu fui caminhando a minha relação da infância mesmo, de ser uma criança muito povoada com imaginações, e minha avó era uma pessoa que contava muitas histórias, ela contava muita história de terror, e acho que isso me influenciou muito, querer realmente fazer da minha vida uma trajetória de narrar histórias. E você acha que narrar história hoje é o seu principal objetivo profissional? Sem dúvidas, personagens que não existiriam se não fosse eu ali escrevendo, ou conduzindo, ou preparando essas histórias. E isso eu sinto que não vou dizer missão, porque eu não acredito muito nisso, mas é meu grande desejo na vida mesmo. O que eu quero da vida é poder contar histórias por aí e transformar alguma coisa nas pessoas que assistem a partir dessas histórias. E uma dessas histórias é a do filme A Vida Invisível. Conta pra gente, como surgiu a sua participação nesse filme? Eu trabalhei na RT Features, que é a produtora do filme, em 2014 e 2015, como produtora de desenvolvimento de projetos. Era um trabalho em que consistia em várias funções, acompanhar os roteiros, organizar o desenvolvimento dos projetos, discutir com os roteiristas e com os diretores e diretoras o percurso dos filmes, a história dos filmes, e uma das funções era ler livros para serem possíveis adaptações para o cinema. A RT é uma produtora que tem muitos direitos adquiridos, eles gostam muito de trabalhar com adaptações. O Rodrigo Teixeira é um produtor
muito voltado para isso. E no meio desse trabalho, eu acabei lendo o manuscrito da Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, antes dele ter uma editora ainda aqui no Brasil. E quando eu li esse livro, eu vi muito esse potencial, assim, de uma história que poderia ser muito emocionante dentro do cinema. E aí levei os que estavam com muita vontade de dirigir um melodrama. E apesar do livro não ser essencialmente um melodrama, ele tem um outro tom mais crônico, uma ironia, né? Ele segue por outros caminhos. Mas ali o potencial da trama em si era muito algo que me lembrou Douglas Sirk, Fassbinder, né? Que são diretores notórios por melodramas. E aí, na conjunção dessas coisas, surgiu a ideia de apresentar esse projeto pro Karim, e ele se apaixonou, e a partir disso o roteiro começou. E aí eu acabei saindo da RT porque eu queria desenvolver outras funções, queria voltar a trabalhar em outros projetos, enfim, aprender outras coisas. Mas ao longo do desenvolvimento do roteiro, o Karim me chamou para acompanhar o do roteiro, dar opiniões, trocar ideias, fazer pesquisas. E nisso, nesse envolvimento que ficou muito grande meu, tanto com o projeto quanto com o próprio diretor, Karim, eu acabei sendo convidada por ele para fazer a direção assistente do filme, que englobaria principalmente a preparação de elenco do filme, que era algo que eu estava com muita vontade de trabalhar, porque eu vinha estudando isso, e assim foi que eu acabei me tornando a diretora assistente do filme. Legal. A gente leu o livro e eu me identifiquei muito, né, com o livro, porque eu morei na Tijuca, morei em Quintino, e isso foi uma coisa que, para mim, eu consegui me ver. Eu queria entender o que tem ler esse livro e contar essa história para as pessoas. O que você acha que dessa história da Eurídice fez pensar, tipo, nossa, as pessoas precisam ouvir o que essa mulher, ou o que essas mulheres, né, porque a história conta a história dela e da irmã dela, o que essas mulheres têm para mostrar para as pessoas? O que te tocou tanto nessa história? Olha, eu acho que trabalhar assim com artes ou mesmo com ciências, eu sempre gostei muito de astronomia, então sempre buscando esses nomes das grandes mulheres, dos seus grandes feitos, das mulheres que conseguiram um certo brilho a partir das suas realizações. De repente, quando eu vi esse livro, eu pensei, mas e cadê essas outras 99% das mulheres que não chegaram a ter seus nomes, sei lá, inscritos, nos livros de história, sejam de ficção ou de não ficção, mas onde estão essas mulheres? Elas também foram brilhantes ou poderiam ter sido, mas não puderam ser por conta dessa conjuntura, dessa sociedade patriarcal que a gente vive. E eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar na história da minha mãe, na história das minhas avós, nas histórias de tantas e tantas mulheres que foram suprimidas de seus desejos ao longo da vida. E eu acho que isso me tocou muito, ter essa história realmente invisível que está aí, que continua aí, né, ao longo da nossa história. Quem não assistiu o filme ou não leu o livro tá perdendo, vale muito a pena. O filme, ele conta a história da Eurídice, que é uma mulher dos anos 50, oprimida pela família, pelo marido, e mostra um pouco da sua relação com a irmã, a Guida, que é mãe solteira. E como você acabou de falar, muitas pessoas se reconheceram no enredo ou reconheceram as histórias de suas mães, suas avós. Qual o paralelo que você faz com as mulheres na sociedade de hoje? Existe toda uma conjuntura social que não só mulheres, também homens, né, são apagados pela opressão do que a gente vive a partir dessa relação de classes. Mas falando especificamente dessa relação das mulheres, eu sinto que, enfim, a gente tem que ocupar muitos papéis sociais, né? A gente é o país com o maior número de mães solos no mundo. Então, as mulheres têm toda essa carga de precisar cuidar de seus filhos, serem mães, serem esposas, serem donas de casas e muitas vezes serem provedoras dos lares também. E não sobra espaço para você ser outra coisa, para você ser alguém além desses papéis sociais. Mas isso não significa que não existam os desejos, não existam as vontades, não existam os talentos e tudo isso. Então eu acho que isso continua. E isso é muito parte dentro dessa nossa sociedade patriarcal e relega ela a um lugar muito específico dentro desses papéis sociais que ela deveria cumprir. Então eu acho que ele continua muito atual nesse sentido. Apesar de muitos avanços terem acontecido, ele ainda continua aí. E você esperava essa repercussão que o filme teve, ter ganhado prêmio, ter dado a visibilidade que deu, né? Tanto para você como profissional, quanto para as outras pessoas que fizeram parte dele? Acho que não. Acho que eu não pensava tanto nisso. Pode parecer um pouco, ingênuo eu falar isso, mas não parava para pensar, sabe? Esse filme
vai ganhar prêmios, eu vou estar em outro lugar. Claro que eu sabia que eu estava dentro de uma grande obra, acreditava muito naquele projeto. Eu sabia que eu estava trabalhando com um dos grandes diretores do cinema brasileiro, alguém que tem um alcance e uma sensibilidade muito grande artística. Então eu sabia que eu estava fazendo algo que poderia tocar as pessoas, e o nosso norte era sempre isso, era sempre fazer um filme que fosse comunicativo, que fosse sensível e que fosse, eu não gosto muito dessa palavra, mas verdadeiro, sabe, em relação àquelas personagens, que tratasse aquilo muito frontalmente. Então nesse sentido eu sabia que tinha muita convicção de que aquilo tocaria as pessoas e chegaria nas pessoas, mas assim, pensando na visibilidade, tanto pessoal quanto do próprio filme, não era algo que eu pensava, não, foi uma feliz surpresa. Nina, sempre tem aquela questão, né? O filme é melhor que o livro é melhor que o filme, tem gente que tem dificuldade de adaptar uma obra literária para o cinema. Eu acho também que quem lê o livro e o filme, ele percebe os tons um pouco diferentes, né? O livro da Marta Batalha, ele tem um tom mais otimista. Eu brinco que se a Eurídice existisse, ela ia ser convidada para esse podcast aqui, para Nascer Assim. Já o filme, ele tem um tom mais dramático, a história das irmãs é diferente. Por que vocês tomaram essa decisão? Olha, é muito difícil realmente adaptar um livro, porque a forma literária é muito distante da forma fílmica, né? Então, tem um exemplo que a gente costuma dar quando fala do filme, que a Eurídice, né, e a Guida se separam, né, no início do livro, e do filme. E aí, em nenhum parágrafo a Marta consegue dar conta de todos os anos que a Eurídice passou procurando a Guida e vendo em todos os rostos nas ruas o rosto da sua irmã e tudo isso. Então, isso é em um parágrafo. Agora, como é que a gente filma isso, sabe? Como é que você filma essa ausência? Então, a forma de tratar um filme em um livro é muito distante. Então, existem, enfim, inúmeras dificuldades no processo de roteiro e de, enfim, abordagens diferentes, e a gente escolheu uma delas, né, que foi seguir por esse caminho do melodrama, de que é o mundo contra essas personagens, né, porque mais do que um tenor, que é o marido da Eurídice, mais do que o Manuel, que é o pai delas, a opressão, na verdade, a todas essas personagens e a esses personagens, essa opressão desse lugar oprimido e silenciado em que as mulheres vivem, e apagado, né, invisibilizado. Então, eu acho que essa gênese da história, que tem muito a ver com a gênese do que é o melodrama, nos fez querer seguir por esse caminho. Assim. E aí eu acho que esse tom que você chama de mais dramático, que é diferente desse otimismo que a Marta trabalha no livro, eu acho que veio muito daí, de querer ir até o limite nessa situação melodramática, sabe? Do que significa duas mulheres que poderiam ter sido muito mais se não fosse a opressão que elas viveram. Então, a gente querer levar isso pro limite. E foi daí a escolha, sabe? O filme deixa a gente um pouco impactado. Eu já tinha lido o livro, fui assistir o filme e saí mexida do cinema. Eu acho que sim, eu acho que, enfim, não vou também tentar não dar spoilers aqui, mas ao final do livro, eu sinto que, de repente, eu não tô diante de uma mulher invisível. Eu sinto que, ao final do livro, a Eurídice se torna uma pessoa com o que a Virginia Woolf chama, ela tem um teto todo seu pra poder produzir, né? Pra poder ir pra outros lugares, assim. E eu acho que a nossa ideia do filme foi tentar explorar outro viés, assim, que seria, e se ela, uma mulher invisível até o fim, sabe? Até que ponto a gente vai, assim. E a reflexão veio justamente a partir da experiência do final do filme. Como você fica tocado, ou mexido, ou atravessado, o que quer que seja, ao final da exibição do filme. A ideia é que isso possa transformar alguma coisa em quem assiste, pra que a gente tente, de alguma forma, não perpetuar isso com as mulheres que nos rondam, né? Então, poder pensar um pouco sobre isso mesmo. Eu acho que a gente podia aproveitar, saindo um pouco do tema específico do filme, entrando agora um pouco sobre o mercado do cinema no Brasil. Queria que você compartilhasse um pouco pra gente como é que tem sido no seu, principalmente no momento que a gente vive hoje, esse momento que a gente teve a pandemia, isolamento. Então, acredito que muitas produções tenham parado no meio do caminho, assim como o mercado parou, a gente está precisando ficar em casa. Queria que você mostrasse um pouco o cenário do cinema no Brasil ultimamente, no seu olhar, e qual o impacto disso, da pandemia, do isolamento para o mercado de cinema. Eu acho que a gente já vinha sofrendo, enfim, algumas, vamos chamar de baixas e alguns ataques dentro da cultura como um todo, da arte como um todo no Brasil, e em alguma medida eu comecei a perceber uma certa crise em relação a trabalho mesmo, assim, a gente ainda não estava realmente com falta de produções, pelo contrário, a gente é prolífero, né, das obras audiovisuais do Brasil, tanto para TV quanto para o cinema, mas se anunciava alguma coisa, né, muitas obras já estavam paradas dentro da Ancine, então a gente já via uma crise anunciada, e obviamente agora dentro da pandemia isso parece que vai se agravar bastante. Já está agora, né, acho que quase todo mundo que trabalha com audiovisual está
parado que trabalha com audiovisual tá parado nesse momento. Eu sou uma delas. Os projetos que eu tava foram, enfim, suspensos, adiados, cancelados. E eu não sei, eu realmente fico um pouco... não quero ser a pessoa pessimista aqui, mas é difícil visualizar um cenário a curto prazo em que a gente possa, de fato, voltar a ter uma produção ativa de audiovisual no Brasil, apesar de eu achar fundamental. Acho que é o cinema e são as obras de audiovisual como um todo, junto com as outras artes, que de fato podem refletir e repensar e, enfim, trazer novas reflexões sobre todo esse estado de coisas para o mundo. Mas existe um contingente de uma crise econômica que se anuncia, e isso obviamente vai afetar o cinema. Cara, é muito difícil, tem uma parte muito que é pessoal, em especulações, sejam elas otimistas, pessimistas ou o que quer que seja, mas elas são só especulações. Então é muito difícil pensar quais são as histórias que a gente vai narrar daqui pra frente, sabe? Que mundo é esse que a gente vai escrever? Quem são essas personagens? Que contexto elas vão estar vivendo? Então eu, particularmente, estou vivendo um processo do que poderia se chamar de crise criativa, por me sentir é quase como se essas paredes aqui do meu apartamento limitassem também a minha imaginação, sabe? Parece que tá tudo oprimido, eu não consigo mais ver adiante, eu não consigo mais imaginar esse mundo que essas personagens vivem. Mas não sei como vai ser daqui nos próximos meses. É uma grande incerteza, na verdade, pra mim. Eu espero que essa pandemia acabe logo e que a gente passe por isso da melhor forma possível. Nina, como você vê a participação das mulheres na indústria do cinema? Olha, eu acho que se a gente pega a história do cinema, a gente vê que ela é feita majoritariamente por homens brancos. Então, essa é a história do cinema. Então, a gente tem esse dado e a gente sabe que isso vem mudando, mas vai mudando devagar. Eu sinto que nos discursos mudou bastante, mas ainda na prática você ainda vê... muitas produções em que, sei lá, a maior porcentagem de pessoas dentro da equipe, e tanto seja da equipe técnica ou da equipe criativa, ainda é de homens e homens brancos. A gente ainda tem esse dado. Mas eu acho que tá mudando. A gente tem aí uma safra incrível de diretoras e de roteiristas e de diversas técnicas de arte, montadoras, enfim, produtoras também. Eu acho que tudo isso tá mudando e eu acho que as mulheres estão fazendo esse movimento de puxar cada vez mais mulheres também para dentro dos seus projetos. Então eu acho que essa representatividade vai mudando aos poucos, mas vai mudando. Eu acho que a gente ainda tem muito menos pessoas negras do que pessoas brancas, sejam homens ou mulheres. Sinto que existe um esforço para isso mudar, mas ainda é um esforço muito lento, assim. Eu sinto que ainda a gente precisa ter uma diversidade muito maior dentro das equipes, sejam criativas ou técnicas, de novo falando. Mas eu acho que vai mudando, assim. A gente tá com grandes nomes surgindo e pessoas muito talentosas que não tinham espaço antes, que agora estão tendo. E eu sinto isso na presença das mulheres. Mas claro que existem dificuldades. É muito difícil falar, né? Porque eu acho que a gente também generaliza muitas experiências das mulheres como se fossem todas as mesmas. Assim. Mas falando de mim e das amigas e realizadoras próximas com quem eu convivo, eu sinto que a gente sempre precisa ter um cuidado muito grande para não errar. É muito difícil a nossa voz ser ouvida em determinadas reuniões. Existe um certo, enfim, um rol de aspectos de como você se porta, de como você se coloca, que é uma dificuldade que eu acho que nem passa pela cabeça da maioria dos homens. E que pra gente é todo um esforço e todo um processo quase calculado, porque é meio que existe um impedimento da gente errar, da gente fazer alguma coisa errada. Então você não é capaz, assim, eu sinto que a gente fazer alguma coisa errada. Então você não é capaz, assim, eu sinto que a gente precisa se provar muito constantemente. Eu acho que essa é a principal questão que eu tenho visto nos últimos anos, mas isso falando muito de uma experiência pessoal. Engraçado que mesmo em áreas diferentes, em setores diferentes que a gente ocupa na sociedade, por mais que muitas experiências sejam individuais, alguns problemas também em alguma idade. E aí, para falar sobre mulheres, afinal esse podcast aqui, gente, é para falar sobre mulheres. Nina, conta um pouco pra gente quais mulheres, eu ia perguntar sobre diretoras, mas vamos ampliar, né? Que mulheres da área da indústria do cinema você se espelha, ou foram ou são importantes para sua carreira, para você ter dado os passos que você deu, ou que de alguma forma te ajudaram? Eu acho que tem, dentro da minha formação lá na faculdade, tiveram algumas diretoras que foram fundamentais assim, pro meu processo de pensamento e que eram realmente referenciais. E eu buscava muito esses referenciais de mulheres mesmo, justamente porque a gente carece disso, né? Vem de uma gama de diretores famosos, homens, e cadê essas mulheres? Existe todo um revisionismo agora, justamente para homens, e cadê essas mulheres? Existe todo um revisionismo agora, justamente para falar da história do cinema a partir das mulheres também, das diretoras e roteiristas. E, particularmente, para mim, foi muito importante a Lucrécia Martel, que é uma diretora argentina, a Claire Denis, que é uma diretora francesa, a Maya Deren, que é uma diretora de cinema experimental, ucraniana-americana, que é considerada a mãe do cinema experimental. Esse título, a mãe, é muito engraçado, mas é isso. A Naomi Kawai,
Awase, que é uma diretora japonesa, e meus grandes faróis, assim, de diretoras durante a faculdade foram elas. Tem um livro da Ian Kaplan, que chama Mulheres no Cinema, eu acho, ou Mulheres em Cinema, que também foi um livro muito importante durante a faculdade. Então, falando desse início, foram grandes nomes pra mim. No Brasil, a Helena Muylaert sempre foi um grande exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, admiro muito a obra dela. Tem muitas diretoras que eu tô acompanhando e tô aprendendo muito com elas. Gabriela Amaral Almeida, a Renata Martins. Nossa, tem tantas, dá medo de falar algumas aqui e esquecer tantas outras, né? Enfim, tem uma série de diretoras que realmente eu admiro, acompanho, que eu tenho o privilégio de poder trocar com elas. Então, mulheres brilhantes e que estão fazendo filmes lindíssimos e que de fato eu tenho aprendido muito. E aí a gente tem produtoras, né? Tem a Sara Silveira, por exemplo, que é uma produtora aí que vem há muitos e muitos anos fazendo cinema nacional, batalhando pelo cinema nacional, por primeiros trajetória. E eu tive professoras importantes também. A Cláudia Mesquita, que hoje dá aula na UFMG, foi uma professora muito importante pra mim. A Andréa Scansani também, que hoje em dia coordena o curso de cinema na UFSC, que foi uma mulher e uma professora fundamental, assim, para que eu pensasse de fato a imagem, o cinema, as narrativas, para falar um pequeno grupo de entre tantas mulheres que me inspiram, eu acho que eu gostaria de citar essa. E como a vida não é só trabalho, conta um pouquinho pra gente o que você faz além do seu trabalho, né? Pra dar sentido à sua vida. Quais são seus hobbies? O que você gosta de fazer? Eu sou uma pessoa de certas obsessões, assim, sabe? Durante certos períodos eu fico meio obcecada por coisas. Eu tive minha fase, por exemplo, astronomia, que eu fiz vários cursos de astronomia e fiquei muito fascinada, enfim, por esse estudo realmente dos astros. Foi um momento, só porque eu lembrei que eu citei aqui. Mas agora, no momento, eu acho que um hobby que eu tenho tido é estudar tarô, que é uma coisa nova na minha vida. Realmente estou muito curiosa pelo tarô, pela simbologia, pela história. E tem toda essa relação com o inconsciente que o tarot traz, então eu tenho dedicado um tempo a isso. Eu tenho aprendido a cozinhar, que eu já sabia cozinhar muito básico, mas agora na quarentena eu estou com muitas pessoas extrapolando as minhas próprias fronteiras culinárias, então eu acho que é algo que tem estado presente, eu ter vontade, mas eu gosto muito, é algo que vem me acompanhando ao longo dos anos, a fotografia analógica, sobretudo. Acho que para falar de alguns seriam esses, talvez os meus hobbies mais notórios. Nina, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Mas assim, antes da gente se despedir, eu queria que você aproveitasse esse espaço, esse momento, e passasse um recado para as meninas, mulheres, enfim, homens que estão começando na indústria do cinema agora. Quais seriam ali suas dicas de ouro, assim dizendo? Veja muitos filmes o máximo que você puder. Eu sinto que as referências, de fato, são muito fundamentais, assim, por vários aspectos, indiferente de em que área você vai trabalhar, diferentes épocas, de diferentes linguagens, diferentes gêneros. Eu acho muito importante tentar estudar esses filmes, é algo que dá pra gente fazer em casa. De obras que me tocam muito, assim, eu gosto de estudar realmente a estrutura desse roteiro, como é que foi pensado passo a passo, ler entrevistas com as diretoras ou os diretores sobre o processo de direção, de preparação, do que quer que seja o processo de fazer esse filme, de direção, de preparação, do que quer que seja o processo de fazer esse filme. Se você quer ser roteirista, tente escrever todos os dias, qualquer coisa que seja escrita também é uma prática, tal qual qualquer exercício físico. Escrever todos os dias é algo que muda muito, leia muito e principalmente eu acho que, sei lá, esteja aberto e curioso ao mundo. Eu sinto que às vezes as pessoas se fecham muito nos seus próprios universos e não olham pra fora mesmo, tentam olhar pro mundo tal qual ele tá aí, né, apresentado e tão diverso e tão vasto. E eu acho que esse universo de referências, que não é só sobre referências cinematográficas, mas essas referências de vida, estar curioso, de diferencial pra fazer. Mas falando de forma mais concreta, eu sempre acho que estudar é muito importante e não somente fazer um curso, uma faculdade, mas é isso, sabe? Ler muitas entrevistas, ler muitos livros didáticos, teóricos, tirar um tempo realmente pra fazer esses exercícios assim, de análise fílmica. Eu acho tudo isso realmente um processo fundamental. E experimentar, se jogar, não ficar esperando a inspiração primordial, a melhor história da sua vida. Eu acho que dá tempo da gente, pelo menos, tentar construir várias narrativas, não ficar se podando muito pela autocrítica.
Acho que essas seriam as minhas dicas que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Legal, tem que se permitir, né? Por compartilhar com a gente sua história, Nina. Eu tenho certeza que assim como a sua história me inspirou quando eu estava estudando sobre você, me inspirou agora na nossa conversa, tenho certeza que isso também vai acabar mostrando. Eu sei que a gente conta a nossa história, às vezes é o nosso olhar, é a nossa realidade, mas de alguma forma isso pode ajudar ou, enfim, inspirar e estimular as outras pessoas que ouvem. Obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer enorme. Léo, Marta, muito obrigada mesmo. Foi muito gostoso falar com vocês e parabéns pelo projeto. Obrigada, Nina, e obrigada a você que ficou com a gente nesse episódio. Quer saber quem vai ser a convidada da próxima semana? Acompanhe a gente no